O horizonte da cidade estava pintado em tons de laranja profundo, enquanto o sol mergulhava abaixo da linha do horizonte. Das janelas de vidro imponentes de seu escritório no arranha-céu, Daniel Harper respirou fundo, saboreando a satisfação silenciosa de mais um dia produtivo. Os relatórios financeiros em sua mesa refletiam nada além de sucesso, crescimento consistente, lucros estáveis. A vida, como ele a conhecia, era estruturada, previsível, segura. Ele olhou para o relógio, 19h45, mais tarde que o usual, mas não incomum. O trabalho sempre foi uma prioridade, algo que sua esposa Emily admirava e ressentia em igual medida. Ele havia prometido a ela que tentaria chegar em casa mais cedo, talvez da próxima vez. Reunindo seu laptop e casaco, Daniel estava prestes a desligar o telefone quando uma notificação apareceu na tela. Nova mensagem de um número desconhecido. Uma ruga se formou em seu rosto. Ele não tinha o hábito de receber mensagens anônimas. A curiosidade venceu e ele deslizou o dedo para abrir. Você merece saber a verdade. Assista isso. Um arquivo de vídeo MP4 em anexo, 47 segundos. Seu pulso acelerou. Seu primeiro instinto foi ceticismo. Talvez uma tentativa de phishing, uma brincadeira. Mas então, por que a mensagem ominosa? Com um movimento do polegar, ele apertou o play. A filmagem era tremida, claramente gravada por uma câmera de celular. Mostrava o banheiro luxuoso de um restaurante sofisticado, espelhos com molduras douradas, bancadas de mármore, iluminação ambiente suave. E então, ele os viu, Emily, sua esposa, e Richard Wells, seu chefe. Seu peito se apertou. Ele se inclinou para a frente, agarrando a borda da mesa. Emily estava encostada na parede do banheiro, seu corpo próximo ao de Richard, suas silhuetas entrelaçadas de uma forma que não deixava margem para interpretações erradas. A mão de Richard deslizou pelo lado dela, seus lábios se movendo, sussurrando algo em seu ouvido. Ela riu, um riso suave e familiar, que outrora pertencia apenas a Daniel. O som do próprio pulso rugia em seus ouvidos. As mãos de sua esposa percorreram os ombros de Richard, puxando-o com um desejo que não era novo, nem hesitante, nem relutante. Ela queria aquilo. Daniel sentiu sua respiração falhar, seu estômago se contrair. Emily murmurou algo que ele não conseguiu distinguir por causa da música de fundo abafada. Mas a resposta de Richard foi cristalina. Você sabe que ele nunca vai descobrir, querida. Ele está muito ocupado trabalhando até tarde, ganhando dinheiro para nós dois. A tela escureceu. 47 segundos. Foi tudo o que precisou. Tudo dentro dele desmoronou. Daniel encarou a tela, seu aperto no telefone tão forte que suas juntas ficaram brancas. Sua mente se recusava a processar o que acabara de ver. Negação foi a primeira reação. Talvez não fosse real, um mal-entendido, algum tipo de vídeo deepfake. Mas a forma como Emily se movia, a confiança na voz de Richard, tudo era inegavelmente real. Ele sentiu como um homem jogado de repente em um lago gelado, ofegando por ar, corpo paralisado. Então veio a raiva, um fogo lento que se espalhava de seu peito até as pontas dos dedos, tão intenso que fez sua visão embaçar. Seu chefe, sua esposa, as duas pessoas em quem ele mais confiava, rindo dele, usando-o. Sua mente voltou às noites tardias, às vezes em que Emily sorria e dizia: "Sinto sua falta, mas entendo." Ela entendia sim porque tinha companhia. Um gosto amargo encheu sua boca. Ele queria quebrar algo, jogar o telefone contra a parede, confrontar os dois. Não, respirou fundo, depois outra vez. Forçou-se a pensar. Reagir com raiva era exatamente o que eles esperariam. Um confronto acalorado, previsível demais. Fácil demais para eles manipularem. Se pensavam que Daniel Harper era apenas um marido ingênuo e desavisado, estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. Seus dedos pairaram sobre o telefone, prestes a responder ao remetente desconhecido, mas hesitou. Quem enviou isso a ele e, mais importante, por quê? Seu coração ainda batia forte, suas emoções ainda rugiam, mas uma coisa já era certa. Isso não era o fim, era apenas o começo. Daniel Harper sentou-se na penumbra de seu escritório.
o zumbido suave da cidade lá fora em cruel contraste com a tempestade em sua mente. Seus dedos envolveram o copo de uísque em sua mesa, intocado. Ele não estava bebendo para entorpecer a dor, não. Ele queria senti-la. Queria que ela o cortasse, afiasse seus sentidos. Toda vez que fechava os olhos, via novamente o vídeo, Emily, sua esposa, a mulher que ele amava, em quem confiava, com quem construiu uma vida. E Richard Wells, seu chefe, o homem que uma vez apertou sua mão e o chamou de ativo valioso para a empresa. Juntos, em uma exibição repugnante de traição, no banheiro de um restaurante onde ele a levara inúmeras vezes. Daniel assistiu ao vídeo apenas uma vez. Foi tudo o que precisava. As imagens estavam gravadas em seu cérebro, entalhadas na parte dele que outrora guardava amor por ela. Agora, esse espaço estava preenchido por algo mais frio. Raiva não seria suficiente. A vingança precisava ser calculada, precisa, permanente. Ele pegou o telefone e discou. Sr. Harper, veio uma voz clara do outro lado. Preciso que investigue alguém, disse Daniel, sua voz firme. 2 pessoas, na verdade. Uma pausa, então. Nomes? Richard Wells e Emily Harper. Um breve silêncio, seguido de uma risada cúmplice. Esse tipo de trabalho é pessoal. É negócio, respondeu Daniel, sua mandíbula se contraindo. E quero tudo, casos, finanças, fraquezas. Nenhuma pedra sem ser virada. Você terá em 1 semana. Daniel encerrou a ligação e recostou-se na cadeira, exalando lentamente. Não se tratava apenas de conhecer seus segredos, mas de usá-los. Passo 1. A fraqueza do poder. Richard Wells construiu seu império sobre uma base de arrogância e excesso. Um homem como ele nunca acreditava que poderia cair. Ele acreditava que o mundo se curvava à sua vontade, porque até então sempre foi assim. Essa era a primeira vantagem de Daniel. Ele entendia a mentalidade de homens como Richard, os estudara, trabalhara para eles. Observara como manipulavam e manobravam para alcançar o poder. E sabia qual era o erro mais perigoso que cometiam. Nunca viam a adaga até que ela já estivesse em sua garganta. Daniel passou os dias seguintes coletando informações, examinando registros, lendo nas entrelinhas de relatórios financeiros. Então, ele viu um padrão de investimentos questionáveis. Richard tinha uma fraqueza por riscos, um gosto por empreendimentos offshore, movimentos de negócios arriscados que prometiam retornos astronômicos. Era seu ego que o tornava imprudente. Daniel elaborou uma proposta, uma oportunidade de investimento exclusiva, fora do radar, tão tentadora que um homem como Richard não poderia resistir. Por meio de uma rede de contatos, ele garantiu que os sussurros certos chegassem aos ouvidos de Richard. Uma nova fronteira financeira, um negócio reservado para poucos, o tipo de oportunidade pela qual homens como Richard viviam. Daniel sorriu ao enviar a confirmação final para seus associados. A isca estava armada e Richard, o tolo que era, a pegaria. Passo 2. O colapso de uma mentira. Emily Harper sempre foi encantadora. Usava a devoção como uma máscara, seu riso como uma melodia desenhada para baixar as defesas. Daniel já acreditou que sua lealdade era real. Agora sabia que não. Ele examinou o passado dela. E o que encontrou apenas aprofundou sua determinação. Não era a primeira traição dela. O detetive entregou o relatório em uma pasta preta elegante. Daniel folheou-a, sua expressão impassível. Mensagens de texto, recibos de hotéis, nomes de homens. Sua mandíbula se apertou. Emily estava planejando algo, um futuro sem ele, jogando seu próprio jogo, esperando o momento certo para partir, mas apenas quando lhe conviesse. Esse momento nunca chegaria. Daniel garantiria isso. Sua mente era agora uma máquina, analisando cada movimento, cada consequência. Não haveria confronto impulsivo, gritos ou ameaças. Em vez disso, ele desmantelaria a vida que ela construiu tão cuidadosamente. Ela havia construído um futuro sobre a decepção. Daniel o queimaria até o chão. Daniel Harper sentou-se em seu escritório em casa, mal iluminado, o brilho da tela do laptop refletindo em seus olhos frios e calculistas. Um copo de uísque intocado descansava ao seu lado,
não para beber, mas pela ilusão de controle. Ele não precisava de álcool para entorpecer a dor. Precisava de clareza. Precisava executar seu plano com precisão. Richard Wells construíra seu império sobre arrogância e exploração. Um homem que tomava o que queria, convencido de que o poder o tornava intocável. Daniel conhecia bem homens como ele, que acreditavam que sua invencibilidade era permanente. Essa era a maior fraqueza deles. Daniel não iria apenas expor o caso de Richard. Isso seria simples demais, momentâneo. Não. Ele desmantelaria sua carreira, suas finanças, sua própria existência, tijolo por tijolo, até que o homem não tivesse nada. E tudo começaria com a ganância. Daniel passou a semana seguinte tecendo cuidadosamente a armadilha financeira perfeita. Ele usou contas anônimas, empresas offshore e contatos antigos da faculdade para criar uma oportunidade de investimento falsa, que parecia boa demais para resistir. A armadilha era elegante em sua simplicidade. Uma startup tecnológica de ponta procurando investidores anjo, apoiada por conexões internas e um contrato governamental fabricado, prometendo um retorno de 300% em menos de um ano. Era uma miragem meticulosamente projetada para seduzir um homem como Richard, o tipo de negócio que, se real, o tornaria mais rico do que nunca. Daniel garantiu que sussurros dessa oportunidade exclusiva chegassem aos ouvidos de Richard pelos canais certos. Um velho gestor de fundos de hedge, um banqueiro de alto perfil, cada um deles sutilmente incentivando a curiosidade de Richard. E como esperado, Richard mordeu a isca. No final da semana, Richard estava salivando com a oportunidade. Ele tinha dinheiro, mas sempre queria mais. Sempre precisava provar que era o homem mais inteligente na sala. Uma tarde, Daniel observou de longe enquanto Richard entrava em um hotel de luxo no centro para uma reunião de investimento privada, uma reunião que Daniel orquestrara. Richard encontrou-se com os investidores, uma equipe de atores e especialistas financeiros que Daniel recrutara. Eles desempenharam seus papéis impecavelmente, acariciando seu ego, alimentando sua ganância. Esse é o tipo de negócio que só os verdadeiramente poderosos têm acesso. Murmurou um deles enquanto fumava um charuto. Você não é qualquer um, Sr. Wells. Você é um homem que vê oportunidades antes de qualquer outro. Richard, sorrindo como um tolo, assentiu. No final da reunião, ele já havia concordado em investir milhões no esquema. Mas isso não era suficiente. Daniel precisava que ele cometesse um erro fatal. Precisava que Richard investisse usando fundos da empresa. E Richard, cego por sua própria arrogância, fez exatamente isso. 2 semanas depois, o dinheiro sumiu, evaporou. Richard andava de um lado para o outro em seu escritório no último andar, mandíbula cerrada, telefone pressionado contra o ouvido. "O que diabos você quer dizer com sumiu?" ele gritou. "Flutuações de mercado", veio a resposta ensaiada. "O investimento sofreu uma queda temporária. Apenas segure firme, vai se recuperar." Mas não se recuperaria, porque não era real. Daniel, sentado em sua mesa do outro lado da cidade, observava tudo se desenrolar com paciência calculada. Richard estava agora em águas profundas. As perdas não eram apenas pessoais. Estavam ligadas aos livros da empresa. Se o conselho descobrisse o que ele fez, ele estaria acabado. E Daniel garantiria que descobrissem. O pânico de Richard cresceu. Ele tentou encobrir as perdas, movendo números, jogando a culpa em subordinados, escondendo discrepâncias financeiras. Mas Daniel estava 3 passos à frente. Um relatório anônimo chegou às mesas dos membros do conselho, com arquivos em anexo, evidências do investimento de Richard com fundos corporativos, planilhas detalhadas, transações bancárias, até uma conversa gravada onde Richard se gabava dos negócios secretos que triplicariam seus lucros. O tipo de evidência que não podia ser ignorado. Em 48 horas, o conselho convocou uma reunião de emergência. Daniel não precisava estar na sala para saber o que estava acontecendo. Ele podia imaginar vividamente. Os membros do conselho, com sobrancelhas franzidas, examinando documentos, conectando os pontos, a falsa confiança de Richard se transformando em suor enquanto as perguntas ficavam mais afiadas.
O momento final em que o presidente do conselho cruzou as mãos e disse: Sr. Wells, precisamos conversar. Era apenas o começo da queda de Richard. Mas para Daniel, era o primeiro gosto de verdadeira satisfação. Ele recostou-se na cadeira, exalou lentamente e permitiu-se um pequeno sorriso vitorioso. O primeiro golpe havia sido desferido e o melhor ainda estava por vir. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas entreabertas do quarto que dividiam. A cama estava vazia, exceto por um lado, agora frio e intocado. Vestida com um hobby de seda, Emily Harper estava diante do espelho da penteadeira, passando uma escova pelos cabelos dourados. Ela se admirava como fazia inúmeras vezes antes. Pele impecável, maçãs do rosto altas, um ar de elegância sem esforço. Mas hoje, algo parecia errado. Seu telefone vibrou na mesa de cabeceira, uma mensagem. Ela o alcançou distraidamente, esperando que fosse de um cliente ou talvez de uma amiga marcando o brunch de costume. Seu coração parou. Número desconhecido. Noite linda, não foi? Parece que o mundo todo vai gostar de assistir também. Um arrepio subiu por sua espinha. Ela franziu o senho, abrindo o anexo abaixo da mensagem. O vídeo começou instantaneamente. Uma gravação granulada, mas inconfundível, daquela noite no banheiro do restaurante. Movimentos apressados, mãos apressadas, e ele, Richard. Sua respiração falhou, sua mão tremendo enquanto tentava pausar o vídeo. Não, isso não podia estar acontecendo. Outro zumbido, número desconhecido. Tic-tac, Emily, a diversão está apenas começando. O pânico tomou seu peito. Ela discou o número de Richard, mas a chamada caiu direto na caixa postal. Tentou novamente, sem resposta. O quarto de repente parecia sufocante, seu pulso martelando contra as têmporas. Então, outra vibração, dessa vez de um grupo de conversa com colegas de trabalho. Stephanie. Meu Deus, alguém viu isso? Jake. Me diz que isso é falso, por favor. Me diz que é falso. Angela. Emily. O que diabos é isso? Ela mal conseguiu abrir o anexo, mas quando o fez, seu estômago despencou. Não era apenas o vídeo. Alguém? Não, ele havia compilado tudo. Capturas de tela de mensagens, datas, recibos, até uma foto dela e de Richard entrando no saguão de um hotel semanas atrás. E pior de tudo, o vídeo agora estava circulando. Ela deixou escapar um grito abafado, batendo o telefone na penteadeira. Sua reflexão no espelho não parecia mais a mulher confiante e composta de um dia atrás. Em vez disso, uma estranha a encarava, olhos arregalados de terror, lábios trêmulos, pele pálida. Ela se levantou, agarrando o telefone, e saiu do quarto, seu hobby esvoaçante atrás dela. Precisava encontrá-lo. Correndo a escada abaixo, encontrou Daniel na cozinha, vestido com seu traje de trabalho impecável, tomando café casualmente, como se o mundo não estivesse desmoronando ao redor deles. Sua voz saiu como uma mistura de pânico e fúria. O que você fez? Daniel virou a cabeça lentamente, colocando a caneca na mesa com uma calma deliberada, sua expressão ilegível, calculada. Bom dia para você também, Emily. Ela rangeu os dentes, brandindo o telefone contra ele. Não brinque comigo, Daniel. Eu sei que foi você. Ele inclinou a cabeça, fingindo inocência. O que exatamente? Suas narinas se dilataram. As mensagens, o vídeo, o fato de que metade do meu escritório acabou de ver coisas que nunca deveriam ter visto. Um sorriso lento puxou o canto de seus lábios. E eles gostaram do show? Emily sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Nunca o vira assim, tão frio, tão implacável. Você está me destruindo, ela sussurrou, a voz mal audível. Daniel deu um passo à frente, encostando-se na bancada de mármore, seu olhar afiado aprendendo no lugar. Não, Emily, você se destruiu. Eu só estou garantindo que todos vejam isso também. Sua mão se fechou em punhos, sua mente correndo. Controle de danos, ela precisava de controle de danos. A primeira ligação foi para seu chefe. John, por favor, me escute, isso é tudo um mal-entendido, é uma armação. Um longo silêncio, então. Emily, acho melhor você tirar um tempo. Seu estômago revirou. Não, você me conhece. Sabe que eu nunca...
Eu também sei o tipo de clientes com quem trabalhamos. E isso é um pesadelo de relações públicas. O conselho já está falando, os investidores. As palavras se misturaram. Ela mal registrou o resto da ligação antes que terminasse, deixando-a encarando a tela preta. Seu emprego, perdido. Ela cambaleou pelo dia, atendendo chamadas frenéticas de amigos, recebendo nada além de desprezo e julgamento. Em algum momento, sua mãe ligou. Emily, a decepção na voz dela era inconfundível. O que você fez? Lágrimas brotaram em seus olhos. Mãe, não é o que parece. Você se humilhou e eu nem sei mais quem você é. A linha caiu. Emily desabou no sofá, o coração batendo em seus ouvidos. Ela havia perdido seu emprego, sua reputação. Sua família estava se afastando dela. Virou-se para Daniel, ainda ali, ainda a observando com aqueles olhos irritantemente calmos. Você queria vingança. Ela engasgou, a voz tremendo. Parabéns, você venceu. Daniel inclinou a cabeça. Oh, Emily, ele murmurou com um toque de diversão na voz. Isso foi apenas o começo. Raiva e traição haviam se dissipado há muito dentro de Daniel Harper, deixando apenas uma vingança fria e calculada em seu lugar. Ele passou semanas observando as peças de seu plano se encaixarem, cada passo meticulosamente projetado para desmantelar as vidas daqueles que o traíram. Mas isso era o ato final. Era uma manhã clara na cidade, o tipo de dia que deveria prometer novos começos, mas para Richard Wells e Emily Harper, marcaria o início de sua queda. A sala de reuniões corporativas era uma vasta sala com paredes de vidro no último andar da Wells Financial. Executivos e membros do conselho entraram, cumprimentando-se com apertos de mão firmes e sorrisos forçados. A agenda de hoje era crítica: resultados financeiros trimestrais, novos empreendimentos e o estado da liderança da empresa. No topo da sala, Richard Wells sentava-se com seu costumeiro sorriso arrogante, vestido com um terno sob medida, completamente alheio ao fato de que seu reino estava a segundos de colapsar. Daniel ficou no fundo, despercebido, um fantasma na sala. Ele não deveria estar lá, mas um e-mail anônimo ao conselho garantiu seu convite. Encostou-se na parede, observando enquanto uma grande tela ganhava vida. O ar estava carregado de expectativa. A apresentação começou com os números habituais e jargões corporativos, mas o foco de Daniel estava em outro lugar. Seus dedos pairavam sobre o telefone, onde um único comando desencadearia tudo. Então, aconteceu. Uma oscilação na tela, um corte repentino na apresentação. Os relatórios financeiros desapareceram, substituídos pelo vídeo. No início, foi apenas um murmúrio na sala, alguns comentários confusos. Alguns executivos se inclinaram, semicerrando os olhos para a filmagem. Então, a compreensão veio. Suspiros, silêncio. Na tela gigante, Richard Wells e Emily Harper foram expostos da pior maneira possível. A filmagem granulada, mas inconfundível, mostrava os dois no banheiro de um restaurante sofisticado, presos em uma traição apaixonada. O carimbo de data era claro: a noite da gala da empresa, o mesmo evento em que Daniel supostamente estava ocupado demais para comparecer. Uma mulher na frente cobriu a boca em choque. Outro homem murmurou um palavrão baixo. A sala explodiu em caos. "O que diabos é isso?" gritou um dos executivos. "Isso é um erro?" Richard levantou-se, seu rosto uma máscara de puro horror. "Desliguem isso agora." Mas o vídeo não parou. Um segundo clipe tocou. Este pior, mais condenatório. Era Emily sussurrando palavras doces, zombando do marido enquanto ria com Richard. "Ele não faz ideia, pobre Danny, tão alheio. Ele acha que sou leal. Por que eu ficaria com um homem como aquele quando posso ter você?" Daniel sentiu o peso de todos os olhos na sala, se deslocando da tela para Richard. O orgulhoso CEO, o homem que construiu seu império sobre poder e controle, estava desmoronando diante deles. Seu sorriso confiante havia sumido, substituído por algo frenético, desesperado. Suor brilhava em sua testa enquanto ele se virava para seu assistente. "Desligue isso! Quem fez isso?" Mas ninguém se moveu para ajudá-lo.
A autoridade de Richard evaporou em um instante. Daniel observou enquanto as consequências começaram a se desdobrar com precisão cirúrgica. Um membro do conselho, um homem mais velho com cabelos grisalhos, levantou-se, seu rosto severo. Sr. Wells, gostaria de explicar isso? Isso é uma violação de privacidade, gaguejou Richard, sua voz tremendo. Quem fez isso? Isso é ilegal. Não, o que é ilegal, retrucou o homem mais velho, é usar fundos da empresa para ganhos pessoais. Estamos investigando irregularidades em suas transações financeiras. E agora, além disso, encontramos isso. Richard empalideceu. Eles já estavam de olho nele. O escândalo já era grave o suficiente. Mas agora, o conselho tinha uma desculpa, uma razão inegável para cortá-lo. Algumas cadeiras adiante, a esposa de Richard, sim, sua esposa, estava congelada no lugar. Ela viera para a reunião esperando outra discussão corporativa entediante. Em vez disso, descobriu a infidelidade do marido diante de uma sala cheia de executivos. O rosto dela se contorceu em uma mistura de fúria e devastação. Seu bastardo. Ela sibilou baixo. Richard mal a ouviu. Estava muito ocupado vendo seu império colapsar. Telefones vibravam, mensagens voavam. O vídeo se espalhara além da sala de conferências. Funcionários por todo o prédio já estavam assistindo, sussurrando, rindo. Richard estava acabado. Daniel tinha uma última carta para jogar. Enquanto Richard caía em seu próprio abismo pessoal, Emily ficava abandonada nos destroços. Ela havia perdido tudo: sua reputação, seu casamento, sua rede de segurança. Seu telefone vibrou. Uma mensagem. Ela olhou para a tela e seu estômago despencou. Era um link. O vídeo estava em todos os lugares agora. Seus amigos, sua família, seus colegas. Emily virou-se freneticamente procurando Daniel. Ele estava perto da porta, observando sua queda se desdobrar com a mesma frieza calculada que ela outrora teve. Daniel! Ela engasgou correndo em sua direção, olhos arregalados de horror. Você. Ele não disse uma palavra, não precisava. Apenas enfiou as mãos nos bolsos, deu a ela um último olhar ilegível e se afastou. Atrás dele, Richard ainda gritava, ainda tentava salvar o insalvável. Emily estava sozinha agora, e Daniel estava finalmente livre. Daniel sentou-se em seu novo escritório, bem acima da cidade que outrora guardava as ruínas de seu passado. A vista se estendia infinitamente, arranha-céus brilhando sob o sol da tarde, o rio refletindo o mundo como uma lâmina de prata. Tudo parecia o mesmo de antes, mas para ele, tudo havia mudado. Ele recostou-se na cadeira, sentindo o peso de sua vitória se acomodar ao seu redor, como um terno sob medida. O escritório era elegante, moderno e muito superior ao cubículo apertado que ele ocupava sob Richard Wells. Isso não era apenas uma nova posição, era um símbolo. Ele havia subido enquanto eles caíram. Um leve toque do telefone o tirou de seus pensamentos. Uma nova mensagem. Assim que viu o nome do remetente, um sorriso passou pelo canto de seus lábios. Emily. Por um momento, ele não abriu a mensagem, apenas deixou-a lá, pulsando como um fantasma de outra vida. Seus dedos pairaram sobre a tela antes de finalmente tocar. Você me destruiu. Espero que tenha valido a pena. Uma respiração vazia deixou seus pulmões. Destruí-la? Não. Ela havia feito isso sozinha. Ele apenas lhe entregara um espelho e a forçara a ver as rachaduras em seu mundo perfeito. O sorriso desapareceu, não por arrependimento. Ele não sentia nenhum, mas por algo mais frio, final. Ele colocou o telefone com a tela para baixo na mesa e se levantou, esticando os braços. O sol da tarde banhava seu escritório em dourado, o brilho quente refletindo nas superfícies de madeira polida e aço. Ele havia construído isso peça por peça, assim como havia destruído tudo o que ela e Richard tomavam como garantido. Uma batida na porta. Sua assistente, uma jovem de olhos afiados chamada Olivia, espiou. Sr. Harper, os parceiros estão prontos para você. Daniel assentiu. Os parceiros. Meses atrás, ele era apenas mais um funcionário, um nome em uma corrente de e-mails. Agora,
era um dos tomadores de decisão. Ele havia reescrito o roteiro de sua vida. Ao passar por Olivia, olhou mais uma vez para o telefone em sua mesa. Ele permanecia lá, silencioso, esquecido. Não precisava responder. Não havia mais nada a dizer. Emily havia se tornado uma relíquia de uma vida passada. Uma que ele queimara até as cinzas. E Daniel? Daniel estava caminhando para seu futuro.